Olha só, hoje é quarta-feira, dia de falar sobre moda e estilo com a Cibele Beck. Ela vai nos mostrar como funciona uma coloração pessoal. Oi, meu amor, tudo bem? Maravilhosa, linda. Estranhamente, toda quarta-feira eu comecei a receber visitas nesse estúdio, né? Porque é muita beleza. Eu falei pro Rui não vem pra cá pentear o cabelo. Essas mulheres chegam, deixam tudo cheiroso, agradável. É meu amor de casa. A apresentação é tudo. E quando a gente sabe usar, quando a gente sabe as nossas cores, muda a vida, né, Sim? Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde, Ana. Gratidão aí pela recepção maravilhosa, calorosa, assim como toda a equipe da Band aqui. Gratidão imensa. Mais uma vez estar aqui no nosso segundo encontro no quadro Moda e Estilo comigo, com a Ana e hoje com a nossa convidada, a Sara, que é minha modelo aqui, também é minha parceira, tá, Ana? Olha que legal. Também a Sara. Exatamente. Obrigada. Boa tarde. Olha só, gente, hoje eu trouxe a Sara aqui porque faremos, né, Ana, uma coloração pessoal para que vocês entendam como que funciona essa técnica, como funciona esse processo que visa o quê? Identificar a cartela de cores pessoal de cada pessoa a fim de tornarmos, né, ainda mais... A gente se valoriza mais, se conhece mais. Exatamente, a fim de exalar ainda mais a beleza natural de cada pessoa. É ao vivo, né, gente? Eu tô aqui com vocês, estão vendo? Tá certo. Eu posso colocar os slides para você explicando? Com certeza. Vamos lá, Ana. Rafinha. Vamos lá, o primeiro passo da coloração pessoal é o contraste, alto contraste. Exatamente, ó. Aqui é o exemplo do alto contraste, Ana, mas um dos itens que nós analisamos na coloração é perceber se a pessoa tem um alto contraste, médio contraste ou baixo contraste. Qual é esse conceito? Para a gente entender como que os tons vão funcionar na pessoa. A Sara, por exemplo, ela tem um médio baixo contraste, que na sequência a gente vai colocar ali a foto para o pessoal de casa entender bem como que é essa análise. O que nós consideramos? A escala tonal do branco e do preto, né? Percebam que nos extremos é 100% branco e no final 100% preto. Essa variação que é considerado no nosso cabelo, na nossa pele, nos nossos olhos, essa variação, ela define qual é o nosso contraste. Certo. Eu, por exemplo, tenho um contraste alto, porque a minha pele é bem mais clara em relação ao meu cabelo, a minha sobrancelha e aos meus olhos. A Sara já tem um contraste médio a baixo, porque ela tem essa diferença de graduação nas cores menor em relação a mim, por exemplo. E você tem um contraste super baixo, porque a sua pele é clarinha, os seus olhos são claros e o seu cabelo é loiro. Sim. Então é um baixo contraste. Para o pessoal de casa entender. Tá. E agora, afinal, Cibele, o que eu faço com essa informação? Entendi qual é o conceito do contraste. Eu vou saber quais são as estampas, primeiramente, que vão harmonizar mais o meu rosto, se são estampas mais escuras, com contrastes mais altos, ou se são estampas de baixo a médio contraste. Isso a gente confere nas cores quando exemplifica ali os desenhos das estampas. Mas aqui, para vocês entenderem como que a gente observa isso, a gente vai entender ali, ó, médio, baixo e alto. Na dúvida, o pessoal de casa pode pegar uma foto preta e branca do próprio celular e fazer essa análise. Ali ela já vai ter uma ideia de como que é o contraste dela, tá? Exatamente, é um dos elementos, né, que a gente vai considerar para analisar ali a temperatura, o contraste, a profundidade de pele de cada pessoa e só depois a gente vai para a técnica da coloração. Então a Sara é médio contraste, é isso? Médio contraste, médio a baixo, né, porque ela tem ali alguns detalhes. Primeiro o contraste e agora são os tons, é isso? Isso mesmo. Eu ia falar que tem um detalhezinho aqui na Sara que interfere bastante, tá, gente? Na questão do reflexo do rosto dela, que ela tem o cabelo com tintura. Então, considerando que as interferências que nós fazemos, né, ao longo do tempo, também interferem no reflexo, nas cores, em tudo que a gente vai colocar na nossa composição, tudo isso tem que ser considerado, tá? Tá bom. Então, o que a gente vai fazer hoje, Ana, é um exemplo, eu ressalto para você de casa, que nada dispensa a aplicação técnica presencial da análise da coloração, porque somente dessa forma a gente valida com segurança qual é a sua cartela de cores. A ideia aqui hoje para você de casa é trazer princípios, né, que te auxiliem aí fazer suas composições diárias com as peças que você já tem em casa para você se sentir cada vez mais radiante. Então, vamos lá, Ana? Vamos lá, primeiro slide, queridas. Olá. Aqui, uma vez que nós já sabemos o contraste da Sara, a gente está fazendo a análise da temperatura de pele, que é um outro
conceito importante para a gente entender. Então aqui, talvez o pessoal de casa, né, tá olhando ali qual é a diferença de um e outro. A primeira bandeira tá representando os tons frios e a segunda os tons quentes. A gente considera, né, esse conceito para entender como a pele é temperada, porque a mistura, né, que a gente tem nos elementos do nosso sangue, tudo, a questão da descendência, tudo isso interfere no reflexo da nossa pele. Então aqui, considerando os dois conceitos, a Sara, ela tem uma pele quente, a temperatura de pele quente. Isso não tem a ver com temperatura física, é o efeito visual, tá? Considerando que ela é temperatura quente, nós vamos considerar duas estações dentro da técnica da análise da coloração do método sazonal expandido, que é o que a gente vai aplicar aqui. Então, aqui nós identificamos uma das bandeiras dela, tá? Dentro desse método, que é dividido nas estações do ano, a gente considera dentro da temperatura fria as estações, da temperatura quente, as estações de primavera e outono. E cada uma dessas estações tem 3 bandeiras, tá? Então a gente visa identificar até esse final, dentro dessa, né, derivação ali, qual que é a cartela. O resultado é a cartela de coloração dela. Então aqui a comparação para o pessoal de casa entender. Ali a gente comparou no primeiro quadro uma cor fria. Olha o efeito no rosto dela, tá vendo que ele escurece bastante? Nos cantinhos do rosto, né? Nas têmporas, ali no nasogeniano, ao redor do nariz, ao redor dos olhos. Então ali ele tá obscurecendo a beleza natural dela, deixando com aspecto de cansadinha, de mais pálida. Por outro lado, na bandeira ideal, pode ver que ele acende o rosto, né? Deixa super mais claro, super mais harmoniosa, realçando a beleza natural dela. Inclusive disfarçando as sardinhas que ela tem, né? Que a gente tem sempre, assim, algumas imperfeições, né, Sara? Tem uma marca de acne, de repente uma marca de cicatriz. Então, a cor correta, ela vai disfarçar essa imperfeição que a gente tem, que é exatamente esse efeito ali. A gente colocou as imagens para o pessoal de casa entender, né, Ana? Porque aqui, na luz artificial, a gente não consegue mostrar com clareza o efeito da cor correta. Então, é orientado que a técnica seja aplicada numa luz natural, que a gente consegue ver bem esse efeito aí de harmonia. Com a Cibele, para terminar o papo sobre coloração pessoal, qual é o próximo passo? Isso aí, Ana. Agora é o seguinte, para o pessoal de casa entender como funciona essa dinâmica, né, da identificação da cartela de cores pessoal, que visa harmonizar a sua beleza natural, vou exemplificar bem objetivo aqui com a Sara. Vamos lá. O kit de coloração, ele é realizado, na sequência a gente passa o vídeo para o pessoal entender. A gente tem aqui as bandeiras das cores, temos aqui os tecidos cinza, porque esse tom neutraliza bastante a coloração total, né, da roupa, o cabelo. Então a gente utiliza aqui esse babadorzinho que vem aqui no colo, tá? E colocamos também a faixinha aqui nos cabelos, para que neutralize bem o rostinho da modelo, da cliente. E quando a gente faz a aplicação da técnica, é interessante que a pessoa esteja com o rosto bem limpo, né? Como a Sara tá bem clean aqui, ela tá um pouquinho maquiada, mas a gente utiliza para que a gente consiga visualizar esse efeito aí no rosto da cliente. E no final, resumidamente, a gente identifica ali com os testes das bandeiras qual é o efeito de cada cor. Tem como colocar, Ana, um videozinho para o pessoal entender? Por favor, ponham lá, gente, para o povo entender. Olha só, gente, então assim, aqui a gente tá aplicando as cores, né, no efeito da bandeira da Sara. Percebam que ali harmonizou bem mais o rosto dela em relação à primeira bandeira, que eram tons frios. Aqui, novamente, uma segunda cartela fria também. Olha o efeito de escurecimento, né, no rostinho dela. E agora, quando coloca a cartela correta, realçando a beleza natural. Ali ela tá sem make, então a gente consegue ver bem essa comparação. Então ali, a temperatura, os tons, o efeito que se dá, esse é o resultado da análise da coloração. E por fim, o que eu tenho? Como que eu vou saber, Cibele? A partir do momento que eu sei a minha cartela, né, Ana? A gente vai entregar, né, a consultora entrega para você a tua cartela de coloração e você vai utilizar ela sempre quando for adquirir peças novas. Show! Qual que é a cor? Qual que é a tua cartela? Primavera Clara. Primavera Clara. Meu amor, quer saber a tua cartela? Entre em contato com a Cibele, tá certo? Um beijo, até amanhã. Tchau.